Fala, gente linda, gente gostosa da minha vida, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu tô bom, espero que você esteja bom também. Eu voltei aqui ruiva para o nosso primeiríssimo capítulo deste quadro lindo, que se chama Terror na História. E, bom, eu tenho alguns avisos paroquiais para fazer para vocês. Primeiro, alerta de gatinhos. Esse assunto é um assunto bem delicado, então se você tiver gatinho sobre esse assunto, eu indico que você assista outros vídeos do canal. Aviso número 2. A gente passou por tanta coisa que eu não consegui compilar tudo. Eu fiz o compilado do compilado sobre tudo o que aconteceu. Então, se tiver faltando alguma informação, se eu esqueci de alguma coisa, se tiver outra complementação sobre o que eu falei, deixa aqui nos comentários. Aviso número 3. Esse foi um dos maiores roteiros que eu já escrevi. Ele tem 11 páginas e foi, como eu falei, o compilado do compilado. Então deu um trabalhaço fazer isso daqui. Então eu gostaria muito da sua ajuda de poder compartilhar isso com as pessoas que você conhece. Daquele seu irmãozinho pequeno que passou, mas não lembra tanto. Pro seu amigo que passou por isso. Falar, cara, você lembra disso, você não lembra? Enfim, me ajuda a poder propagar a história do terror na história, na vida das pessoas, tá bom? Então, eu acredito que seja todos esses avisos paroquiais. Ih, menino, tem mais um. Esqueci. Ai, que loucura, que badalo. O que aconteceu? Na hora que eu fui renderizar esse vídeo, ficou travando em algumas partes. O porquê, eu não sei. Então, quando você estiver assistindo e estiver travando, não é sua internet. Tá tudo bem com sua internet, seu boleto tá em dia. É o vídeo mesmo. Agora sim, acabou os avisos paroquiais. E vambora pro primeiro episódio de Terror na História, a pandemia de 2019. No dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, foi alertada sobre vários casos de pneumonia em Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Se tratava de uma nova cepa, que é um novo tipo de coronavírus. Entendeu, né? Codinomes. Porque sem codinomes, esse vídeo não vai pra frente. Bom, era uma nova cepa do coronavírus que ainda não tinha sido identificada em seres humanos. Uma semana depois, no dia 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado uma nova cepa de coronavírus. Ao todo, são 7 coronavírus. E eles são reconhecidos como HCoV-alguma coisa. Eu vou deixar os nomezinhos aqui e o que eles fazem. Bom, o primeiro deles, ele infecta humanos e morcegos. O seguinte, infecta humanos e bovinos. O seguinte causa principalmente sintomas de infecções agudas respiratórias. O outro está associado a infecções respiratórias superiores e inferiores. Bom, a gente também tem o SARS. O SARS, ele é o primeiro que muda essa denominação, porque a gente está acostumado com HCoV alguma coisa. O SARS é o primeiro que muda essa denominação. O SARS, ele causa uma síndrome respiratória grave. O MERS causa uma síndrome respiratória no Oriente Médio. E o mais novo de todos é o SARS-CoV-2. E esse ficou conhecido primeiramente como o novo coronavírus e depois foi denominado como coronavírus 19. No dia 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que esse novo surto desse novo vírus se tornou uma emergência de saúde pública de importância internacional. Abre aspas. Um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para outros países devido à disseminação internacional de doenças e, potencialmente, requer uma resposta internacional e coordenada imediata. Fecha aspas. Isso foi de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional. Já no dia 11 de março de 2020, o Corona-19 foi caracterizado pela OMS como uma pandemia, ou seja, é uma doença que causa surtos em diferentes regiões e em diferentes países. E então, ocorreu o lockdown, ou aqui no Brasil, que a gente conhece como quarentena. E isso aconteceu devido a uma tentativa de poder controlar esse surto. Ela foi implementada em diversos países e em datas diferentes. Mas antes da gente continuar, a gente precisa entender quais são os sintomas desse novo vírus. Estão entre eles febre,
calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, coriza, alterações no olfato ou no paladar, fadiga e dores musculares. Eu lembro que na época, quando a gente começava a não sentir gosto de alguma coisa, a gente comia alho, porque o gosto do alho é muito forte. E aí, se você não conseguisse sentir o gosto do alho, era quase uma certeza que você estava contaminado. O problema é que esses sintomas são muito similares aos sintomas da gripe. Imagina, você fica gripado, você fica com febre, dor de cabeça, calafrio, tosse. Só que quando isso acontecia, o que era o correto a se fazer? Correr o mais rápido para o hospital mais próximo. O grande BO é que os hospitais brasileiros estavam abarrotados de pessoas. E quando eu digo abarrotado, eu vou colocar uma palavra bonitinha. A superlotação. Tava superlotado, não tinha espaço. E as pessoas que ficavam em casa, além do medo de ter contraído, né, esse vírus, e o medo de ir ao hospital e não ter o atendimento já porque estava em superlotação, ficavam em casa. Então a gente estava tomado pelo medo por todos os lados. E por que esse medo tão grande de sair de casa? Porque o coronavírus era transmitido por contato direto com pessoas que estavam com essa doença. Mas também podia ser transmitido de forma indireta, por gotículas no ar ou aerosóis naturais produzidos pela gente. Aerosol de passar no sovaco? Não. Aerosol que a gente transmite por tossir, às vezes por falar, então saem umas gotículazinhas. Esse é o aerosol. Sabe aquele amigo que fala aí, que sai cuspindo, tá chovendo, você tá falando com o cara, tá chovendo, o céu tá lindo, mas tá chovendo em você? Isso é aerosol natural produzido pelas pessoas. Enfim, era transmitido por isso e também por apertos de mão ou abraço. O que mais pega? Porque quando você está infectado com o vírus fica incubado de 5 a 6 dias. Então, nesses 5 a 6 dias, você vive como um ser humano normalzão, sem nem nada, nem febre, nem tosse, nem dor de cabeça, nada. Você tá show de bola. Então, você não sabia que tava e você podia transmitir para alguém ou a pessoa não sabia que tava e transmitir para você. Fora que a gente também tinha o maior inimigo de todos, aqueles que todos tinham medo, aquelas pessoas que a gente falava, eu não gosto de você, eu não quero ser sua amiga nunca mais, que são os assintomáticos. Simplesmente a galera está infectada com o vírus, tem o vírus, mas não tem nada. Absolutamente nada, não sente absolutamente nada, sai ileso do bagulho, mas está infectado e pode infectar outras pessoas. Bom, passados 5 ou 6 dias, você começa a sentir os sintomas, e são sintomas mais leves, como eu falei anteriormente, mas passado um pouco, você podia ter sintomas mais graves, como, por exemplo, confusão mental, dificuldade ou desconforto ao respirar, insuficiência respiratória aguda, uma pressão persistente no tórax, essa parte aqui, asepse, que é uma infecção generalizada, choque, baixa saturação de oxigênio, coloração azulada no rosto e nos lábios e falência múltipla de órgãos. E é exatamente por isso que ela era tão perigosa, porque você podia evoluir um quadro que você estava se sentindo mal, ok, estou me tratando, para esse quadro muito mais pesado em pouquíssimo tempo. Para poder desacelerar isso e tentar cuidar um pouquinho da população do jeitinho que dava, já que a gente não tinha um remédio específico para essa doença, foram implementadas normas de higiene, não nacionalmente, mas mundialmente, que seria lavar as mãos com frequência, com sabão, coisa que tem gente que até hoje não faz. O uso de álcool em gel, que foi o surto do álcool em gel, a gente saía para comprar álcool em gel, não tinha álcool em gel em lugar nenhum. E o uso de máscaras descartáveis em locais públicos. Hoje em dia é muito comum a gente ver, e bem antigamente, antes disso acontecer também, em locais como, por exemplo, Japão. Japão a gente vê muita galera de máscara. E aqui a gente não via tanto. Mas quando aconteceu isso, todo mundo de máscara. Inclusive eu tenho máscaras até hoje aqui em casa, porque a gente comprava de monte. Bom, o medo tomou conta da população, geral. Porque a gente tinha pouca informação. E a pouca informação que a gente tinha já dava muito, muito medo. Então, era muito comum, como eu falei pra vocês, ver pessoas usando máscara em todos os lugares. Você vai no supermercado, tinham pessoas que estavam usando luvas, aquelas luvas de látex que geralmente enfermeiro usa. Então, essas luvas para ir no supermercado. Quando qualquer coisa, e eu digo qualquer
coisa, seja compra, seja compras pela internet, qualquer coisa era imediatamente lavado. A gente lavava tudo. Aqui na minha casa eu lembro que a gente lavava com água e sabão. Depois a gente passava água sanitária e depois ainda arrematava com álcool para não ter nenhum perigo. Agora a gente volta 2 casas. Por quê? Lembra que eu te falei sobre a superlotação do hospital? Então, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele estava superlotado, tanto nas alas comuns quanto nas UTIs. Ou melhor, especialmente nas UTIs. A quantidade de leitos era super escassa. Em alguns países chegava a ser nula. Não tinha leito. Alguns familiares de pacientes que estavam infectados com coronavírus faziam uma peregrinação hospitalar, que era passar de hospital em hospital para ver se tinha leito para salvar a vida do seu ente querido. E algumas delas recorriam a hospitais particulares. E qual era o problema? Alguns hospitais chegavam a cobrar por 3 dias de internação cerca de R$50 mil. E geralmente o paciente necessitava de 3 semanas de internação. Então imagina o valor que seria para salvar a vida do seu ente querido. Os nossos heróis da linha de frente, os médicos, estavam em constante pressão. Eles lidavam com os desafios impossíveis do coronavírus. Inclusive, alguns deles foram infectados e outros vieram a chegar a óbito. Em dado momento, o sistema hospitalar entrou em colapso. Faltava oxigênio, medicamento, leito, faltava tudo. Os índices de mortalidade do coronavírus cresceu e muito, a ponto de pacientes vivos terem que dividir quartos com pacientes mortos, porque não tinha onde colocar tanta gente. Câmaras frigoríficas foram instaladas do lado de fora dos hospitais para tentar amenizar a quantidade de pessoas que vieram a óbito de dentro das salas, assim como aconteceu no Hospital João Lúcio, em Manaus. Foram abertos hospitais de campanha. Esses hospitais consistiam em quê? Grandes galpões ou quadras, municipais. Eles foram usados para esses hospitais de campanha. Eram feitos basicamente de octanor, que são montagens, modulares de alumínio. Se a gente vê geralmente em eventos, um leito, aparelhos médicos e uma cortina. Tudo isso a fim de desafogar essa superlotação que estava nos hospitais. E já que a gente está entrando nesse assunto, a gente vai entrar em outra esfera que é muito importante, que faz a sua grande importância, nessa história toda, que é a questão política. Nós vamos falar de política, mas não vamos discutir política. Por quê? Número A, o canal não é sobre isso. Letra 2, o foco do vídeo não é esse. E por fim, número 5, eu não tô afim de discutir política. Então, você assiste esse vídeo e não me venha discutir política. A gente vai falar sobre, mas a gente não vai descobrir é ótimo. Discutir sobre. Tá entendendo? Então tá bom. Essa esfera política começou a preocupar a população também. Por quê? Teve uma rotatividade de um cargo muito importante, o de ministro da Saúde. O primeiro de todos foi o Luiz Henrique Mandetta. Ele defendia as medidas médicas, o isolamento social e as orientações científicas, o que resultou na sua demissão após desentendimentos com o presidente vigente na época, o Jair Messias Bolsonaro. Vamos falar sobre ele, mas não me inventa de arrumar treta, tá bom? Senão eu vou na sua casa, tá? Se dá um buquetão. Não começa não. O próximo foi o Nelson Teich, que ele substituiu o Mandetta, mas ficou no cargo por apenas 1 mês. Também por divergências no combate à pandemia. O próximo foi o Eduardo Pazuello, general do Exército. Ele assumiu interinamente depois, efetivamente, esse cargo, adotando uma postura mais alinhada com o presidente vigente na época, inclusive na promoção de medicamentos ineficazes, como, por exemplo, a cloroquina, que vamos falar um pouco mais à frente. E, por último, Marcelo Queiroga. Ele assumiu o ministério em 2021 como o 4º ministro da saúde durante a crise sanitária. E não foram só os hospitais que entraram em colapso. Outro colapso que a gente teve também foi o colapso funerário. Devido à quantidade exorbitante de óbitos pelo vírus, o sistema de emergência funerário estava abarrotado. Na cidade de Guayaquil, no Equador, muitos familiares passaram dias e dias com familiares que já tinham chego a óbito.
porque eles não tinham onde levar esses corpos. Os containers de resfriamentos lá estavam lotados e alguns corpos estavam na rua, em plena luz do dia, espalhados pela cidade. Fora a quantidade exorbitante de pássaros que rondavam os hospitais daquela cidade. Já no Brasil, a quantidade de óbitos também foi exorbitante, mas também tinha medo da contaminação por esses corpos. Então, os velórios foram suspensos. Você não tinha como se despedir do seu ente querido. E os pouquíssimos que conseguiam recebiam senhas, aguardavam e apenas sepultavam. Não havia possibilidade de velório. Foram abertas mais de 13.000 valas comuns em cemitérios do município de São Paulo. Os cemitérios chegavam a fazer 400 sepultamentos por dia. A dor de perder alguém é gigantesca, e a de não poder se despedir é maior ainda. E ainda tiveram alguns casos, como por exemplo da família da Arlete Silva. Arlete era uma baiana de 44 anos que infelizmente veio a óbito devido ao coronavírus. Ela faleceu em uma UPA de Lauro Freitas, região metropolitana de Salvador. O corpo dela foi liberado do Hospital Espanhol em Salvador e, devido a uma falha humana na identificação, a Arlete foi entregada a outra família, que a sepultou como se fosse o seu ente querido da sua própria família. A família da Arlete, assim que eles chegaram para fazer todo o trâmite do enterro, não encontrou o corpo da Arlete no hospital, então isso levantou suspeitas da troca. O hospital assumiu a falha da identificação dos corpos, o que levou à necessidade da exumação do corpo da Arlete, para que assim ela pudesse ser sepultada corretamente pela sua família. Esse foi apenas um caso dos vários que aconteceu aqui no Brasil. Já na China, após o relaxamento do Corona Zero, no final de 2022, eles enfrentaram essa superlotação, pois aconteceu uma onda massiva de óbitos, resultando em crematórios e funerárias com longas filas de espera e falta de espaço entre os corpos. Agora a gente vai entrar num outro tópico muito importante: a economia. Vamos voltar 2 casas? Lembra que eu falei sobre o valor de salvar a vida do seu ente querido? Então, nesse tópico vocês vão entender o porquê estava tão difícil de se manter naquela época. Algo do nosso Brasil brasileiro que nós enfrentamos todos os dias, desde o dia em que nascemos, é a deficiência financeira de nosso país. Mesmo que seja um país muito rico, a sua população não é. A maior parte da população brasileira é pobre. Bom, como falado anteriormente, o Brasil ficou em quarentena, teve o seu lockdown, e muitos artistas e pessoas influentes da época começaram um movimento de fique em casa, fique seguro. Não só aqui no Brasil, como em outros lugares também estavam tendo o mesmo movimento. Entretanto, se você precisa ficar em casa para ficar seguro, como você leva o sustento para sua família se você precisa sair para trabalhar? Ou você tem um empreendimento e você não pode abrir. Exatamente. Muitos empreendedores de comércio, sejam eles pequenos ou micro, sofreram um forte impacto financeiro. Não tinha giro, já que para você ter giro de dinheiro, você precisa de pessoas no seu negócio e as pessoas estavam em casa. Completamente compreensível, mas sofreu um grande impacto financeiro. Outro núcleo que sofreu bastante foram os autônomos, como por exemplo, os atores, já que não tinham teatros para poder abrir, já que eles não podiam se juntar para filmar algo, logo não tinham trabalho. Outros que fazem parte desse público são os camelôs, os ambulantes, os MEIs, feirantes, jornaleiros, motoristas, taxistas, artistas circense, dentre muitos outros autônomos. E nesse mesmo momento em que os pequenos comércios, pequenos micros, que estavam fazendo tudo certinho, como as normas mandavam da vigilância sanitária para não ter aglomeração de pessoas, aconteciam as festas clandestinas, com a desculpa de que precisavam fazer o giro de economia. Só que essas festas aconteciam em espaços fechados, pessoas alcoolizadas, sem máscara, sem qualquer tipo de cuidado. Um dos maiores combatentes contra as festas clandestinas foi o então deputado vigente na época, Alexandre Frota, que mobilizou parte do seu gabinete para receber as denúncias dessas tais festas. Mas ele não trabalhava sozinho, tá? Essa força-tarefa contra as festas clandestinas eram compostas por policiais civis e militares, vigilância sanitária e o PROCON, que fiscalizava tudo isso junto com o então deputado.
Bom, o PIB, o Produto Interno Bruto, teve uma queda acentuada e a inflação subiu. O desemprego cresceu exponencialmente. A desigualdade de renda e da pobreza, que já era grande, ou melhor, ainda é, se agravou bastante. Pessoas foram vistas revirando latas de lixo em busca de restos de comida. E essas cenas puderam ser vistas como, por exemplo, em locais como São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, já que essa paralisação global afetou a produção e a logística, causando a falta de componentes para diversos setores, como veículos, tecnologia e supermercados. Para minimizar esse dano financeiro gigantesco causado à população, o governo federal criou uma ação chamada de Auxílio Emergencial. Na época da sua criação, o auxílio emergencial atingiu cerca de 68 milhões de brasileiros, com o pagamento de 5 parcelas no valor de R$ 600 e 4 parcelas de R$ 300, visando uma renda mínima aos brasileiros que estavam em uma situação vulnerável durante a pandemia. Mas, ao todo, a Caixa pagou cerca de 16 parcelas entre 2020 e 2021. Mas até o auxílio emergencial teve suas polêmicas, tá? Na época, alguns influenciadores que tinham muito dinheiro conseguiram o auxílio emergencial, o que gerou uma revolta na população, já que muitos brasileiros que passavam por essa vulnerabilidade não tiveram acesso ao auxílio emergencial. Mas todo mundo tinha uma mesma esperança. Aquela coquinha gelada no deserto, aquela bolacha doce do fundo do armário no dia que você tá doido para comer um docinho. A vacina. As discussões e o trabalho científico para gerar uma vacina contra a Corona-19 começaram no início da pandemia, no início de 2020. Os primeiros casos públicos do coronavírus aconteceram em dezembro de 2019 e em janeiro de 2020. A China compartilhou informações genéticas do vírus com o mundo, permitindo assim o início imediato das pesquisas para a vacina. A partir daí começou a corrida da vacinação e os competidores são a vacina AstraZeneca, Universidade de Oxford e Unifesp, vacina Moderna, Estados Unidos, vacina Pfizer e Biotech, Alemanha e Estados Unidos. Vacina Coronavac, Instituto Butantan e China. Vacina Sinopharm, China. E a vacina Sputnik V, da Rússia. Tá, mas por que corrida da vacinação? Porque era literalmente uma corrida. Era uma corrida contra o tempo para poder salvar a população mundial do coronavírus. Todos os dias víamos uma quantidade exorbitante de infectados e óbitos. O mundo inteiro se mobilizou para estudar uma vacina. Foi uma verdadeira prova de velocidade, tá? Porque geralmente as vacinas demoram entre 5 a 10 anos para serem pesquisadas, estudadas e fabricadas, para sim fazer a aplicação. A primeira vacina aplicada no mundo foi a da Pfizer. Aqui no Brasil, a vacinação contra a Covid-19 foi iniciada no dia 17 de janeiro de 2021, em uma coletiva de imprensa onde estava o então governador do estado de São Paulo, João Dória, a enfermeira Mônica Calazans, que foi a primeira vacinada do Brasil, e a aplicadora da primeira dose, a também enfermeira Jéssica Pires. As primeiras 6 milhões de doses foram da vacina Coronavac, importadas pelo Instituto Butantan, em uma colaboração com a empresa chinesa Sinovac Biotech. É muito do Brasil, né, cara? O Ministério Público recebeu diversas denúncias de pessoas acusadas por furar a fila da vacinação em pelo menos 8 estados brasileiros, através de vídeos e fotos publicados em redes sociais. De acordo com o Plano Nacional de Imunização, o PNI, a primeira fase corresponde a profissionais de saúde, idosos acima de 60 anos e a população indígena. No Amazonas, a capital Manaus declarou uma interrupção na vacinação no dia 21 de janeiro, a fim de reavaliar esse grupo prioritário, uma vez que as doses da vacina são consideradas insuficientes, além de denúncias de desvio de mais de 60 mil doses das vacinas e de filhos de empresários tomando a primeira dose sem nem fazer parte dos grupos prioritários. Na Bahia, através da cidade de Candiba, o prefeito Reginaldo Martins Prado postou uma foto nas suas redes sociais tomando a primeira dose da vacina
sem nem fazer parte do grupo prioritário. Em Sergipe, na cidade de Itabi, o prefeito Júnior de Amintas foi o primeiro a se vacinar, gerando uma revolta na população, já que o mesmo tem 45 anos. Em Pernambuco, na cidade de Jupi, a secretária de saúde Maria Nadir Ferro e um fotógrafo que trabalha na prefeitura, chamado de Guilherme JG, tomaram a vacina, mesmo sem fazer parte do grupo prioritário. E isso se repetiu em outros estados do Brasil. Em vários municípios pelo país, houve flagrantes de profissionais da saúde aplicando de mentira doses da vacina em idosos, ou seja, fingiam aplicar a vacina, mas não apertavam o êmbolo, ou a vacina estava cheia de ar ou soro, ou algumas vacinas também foram encontradas no chão com líquidos. Nos casos relatados, os profissionais da saúde foram afastados e os idosos posteriormente foram até o local para realmente tomar a vacina. E os casos foram chamados pela mídia na época de vacinas de vento. Logo depois de se aproximar mais ou menos um mês ali de vacinação, da campanha da vacinação, alguns estados como Salvador, Rio de Janeiro e Curitiba começaram a restringir os grupos prioritários e em seguida anunciar a interrupção da ação de vacinação pela falta das vacinas. Logo depois, o Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria simples que os estados tinham total autonomia de comprar as vacinas para vacinar a sua população. Isso, claro, se o governo não cumprir com o calendário de vacinação. No dia 24 de fevereiro de 2021, o estado do Amazonas recebeu apenas 2.000 doses da vacina de Oxford, ao invés de 78 mil. Inclusive, 70 mil doses que seriam destinadas à população amazonense foram entregues por engano no Amapá. Após ver o erro, o Ministério da Saúde anunciou essa troca de doses entre os dois estados, e os restantes das doses seriam entregues nos próximos dias. No entanto, ocorreu um atraso de 2 dias na entrega das vacinas que foram trocadas. Fora do Brasil, um paciente alemão tomou cerca de 217 doses da vacina. Eu tô rindo, mas eu tô rindo com todo o respeito do mundo. Segundo ele tomou por razões pessoais. Claro, isso contra indicações médicas e, por incrível que pareça, ele não teve reações adversas a essa quantidade exorbitante de vacina. Fora do âmbito da vacinação, tivemos uma onda muito grande que cresceu durante a pandemia. As famigeradas fake news. As fake news tomaram uma força absurda por conta da internet. Por quê? Tava todo mundo em casa, todo mundo coçando, sem ter o que fazer, direto no celular, com acesso irrestrito à internet. Histórias como: a vacina não funciona, a Covid-19 foi criada por chineses para poder dizimar e diminuir a população mundial, a vacina alterava o DNA fazendo você perder o brilho no olhar, as vacinas da Covid-19 alteravam seu DNA a ponto de você ter câncer. Essa é minha favorita de todas. A vacina contra a Covid-19 tem um chip líquido e ele tem inteligência artificial a fim de poder gerenciar a população mundial. Essa aqui também é muito boa. A vacina contra a Covid, ela cria um campo energético no corpo, que isso sim é um imunizador, não a vacina. Água fervida com alho serve como tratamento para o coronavírus e também fazer gargarejo com água morna e sal evita com que o vírus vá para seus pulmões, dentre muitos outras fake news que estouraram na época. Eu lembro que algumas me deixavam muito embasbacada, outra falava, meu Deus, será que isso é real? E outras eu rolava de rir, porque assim, precisava ter graça em alguma coisa, em tudo isso que a gente estava vivendo. Tá bom, agora falando sério, a gente vai entrar em um tópico bem sensível, que para algumas pessoas não gostam de falar, defende até hoje. Não é o meu papel aqui atacar ou deixar de atacar uma posição política ou outra, então entendam que essa é apenas a história. Tudo que eu vou falar aqui vai ser com base em artigos sérios, de jornais sérios. Eu olhei mais de um e eles batiam, correlacionavam a mídias com tudo que essa pessoa está falando, e eu não vou entrar em debate político de novo. Estou falando que eu não vou entrar em debate político, eu não quero que vocês entrem em debate político, até errei o que eu ia falar. Então, vamos prosseguir ouvindo a história e não julgando a história, ok? Como estávamos em lockdown, o uso de lives foi feito por várias pessoas da mídia,
várias pessoas importantes, assim como o presidente vigente da época, o Jair Messias Bolsonaro, como eu já havia relatado antes. Ele fazia os seus apontamentos por narração, lives ou em pequenas entrevistas. E eu vou citar algumas das suas posições na época, ok? Ele disse a jornalistas que estava se tratando com hidróxido de cloroquina, que é um medicamento que é um pouco controverso, porque não tinham pesquisas na época que correlacionavam ele com a eficácia contra o coronavírus. E também por esse medicamento poder causar, no caso, arritmia cardíaca. No dia 8 de abril, ele alegou, abre aspas, há 40 dias venho falando sobre hidróxido de cloroquina no tratamento do Covid-19. Cada vez mais o uso da cloroquina se apresenta como algo eficaz, fecha aspas. Em seus primeiros comentários públicos sobre a doença, ele disse que a imprensa estava exagerando sobre algumas coisas que se tratavam sobre a doença. Abre aspas. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Ele disse isso num evento onde ele estava em Miami no dia 9 de março. Alguns dias depois, em um pronunciamento vinculado na televisão, no dia 24 de março, alguns países já estavam batendo a marca de mais de 10 óbitos pelo vírus. Ele ainda comparou a contaminação do coronavírus com uma gripezinha. Abre aspas. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria cometido. Quando muito, uma gripezinha ou resfriadinho. Como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Fecha aspas. Ele já se posicionava anteriormente contra o isolamento social, o fechamento de comércios, escolas e afins. No final de março, após um passeio que gerou aglomeração, ele disse, abre aspas, essa é a realidade, o vírus tá aí, vamos ter que enfrentá-lo, mas enfrentar como homem, não como um moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida, todos nós iremos morrer um dia. Fecha aspas. No final de abril, após um repórter perguntar para ele qual era a opinião dele após o país bater o recorde de mortes diárias, abre aspas. E daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. O presidente vigente da época perguntou se aquilo estava sendo gravado ao vivo. Alguém respondeu que sim, e em seguida ele lamentou sobre o que estava acontecendo. Abre aspas. Lamento a situação que nós atravessamos com os vírus. Nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, que a grande parte eram pessoas idosas. Mas é a vida. Amanhã vou eu. Fecha aspas. Também teve um episódio em que ele disse no dia 20 de abril, após um repórter perguntar sobre a quantidade de mortes massivas que estava acontecendo, ele disse, abre aspas, eu não sou coveiro. Fecha aspas. Mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que é? Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como que foi a reunião do Ministério da Saúde? Eu não sou coveiro. Como que foi a reunião com o ministro Trai? O presidente Jair Messias Bolsonaro, que era vigente na época, passou todos os anos da pandemia em vigência de seu cargo. Ele, como eu disse antes, criticava o isolamento social, o fechamento de comércios. Teve uma parte onde ele atrasou a compra da vacinação e outras pessoas disseram que não, a compra sim teria sido feita. Em alguns casos houve falta de coordenação do governo e ministérios públicos, conflito entre governos federais, estados, municípios e afins. Mas também em seu governo foi criado o auxílio emergencial, o qual a gente já tinha falado sobre esse tópico antes. Foram aprovadas medidas provisórias e decretos para dar crédito a empresas, reduzir jornadas e salários com a compensação governamental a fim de flexibilizar devido ao enfrentamento que todos estavam tendo devido a essa crise sanitária. Foram anunciados repasses de recursos federais para estados e municípios, destinados ao custeio de ações de saúde, como a criação dos hospitais de campanha e a compra de insumos. Após os atrasos iniciais e a forte pressão, o Programa Nacional de Imunização, o PNI do Brasil, com histórico de excelência, foi ativado para realizar a vacinação em massa no país. Por mais que tenha sido muito difícil tudo isso que a gente passou, tiveram coisas que, sinceramente, deixaram um pouco mais leve, como, por exemplo, as lives de cantores do YouTube. Estamos começando agora. Atenção, Herbert Richard. Alongamento, velho. Não tem como levar a gente a sério. Mas primeiro vamos falar aqui do de água. PicPay. Muito importante a água nessa agora, nessa quaresma. Acabou já, viu, Quaresma? Vai tempo.
Não, é no estado... Ah, é quarentena, eu tô confundindo. No choro, Geisa, devagar, Geisa. Se não briga comigo, se... Pra eu poder te abraçar. Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo. Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo. Quem me colocou pra beber. Essa eu te... Opa, ó o fantasma. Essa é de arrancar o lençol do fantasma. 1972. Se tenho... E os memes sobre a pandemia, que, gente, eu não consigo falar sobre a palavra Pfizer sem lembrar esse menino. Presidente Bolsonaro. Aqui quem fala é ela, a Pfizer. Para manter o nosso ciclo social, a gente teve que se adaptar. Então, geralmente, fazíamos ligações e chamadas com grupos, grupos dos nossos amigos e pessoas, a fim de assistir filmes e séries ou apenas conversar para manter esse ciclo social e deixar as coisas um pouco mais leves. Sites foram criados apenas para dar boas notícias sobre o coronavírus 19, já que toda vez que a gente tentava encontrar alguma coisa, eram notícias catastróficas. Filmes também foram gravados nessa época, como por exemplo o filme Host de 2020, que foi gravado inteiramente pelo Zoom. Ele sim tem uma narrativa sobrenatural, como seu subgênero, mas tem uma subnarrativa que é a pandemia. E também o curta Ok Karen, dirigido pelo meu amigo queridíssimo Hugo L.V. Oliveira, que tem a narrativa de isolamento social, a nossa associação e vínculo muito forte com a tecnologia daquele tempo e a subnarrativa da pandemia. A obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos no estado de São Paulo foi retirada no dia 9 de março de 2022. Em locais fechados, exceto o transporte público e hospitais, no estado de São Paulo foi no dia 17 de março de 2022. Já no transporte público, essa obrigatoriedade foi retirada um pouquinho mais tarde, no dia 3 de março de 2023. No dia 5 de maio de 2023, a OMS declarou o fim da emergência de saúde pública de importância internacional. Ao longo de todo o período, a Organização Pan-Americana de Saúde prestou apoio técnico aos países das Américas, sempre recomendando manter o sistema de vigilância alerta, preparados para detectar, isolar e cuidar precocemente de pacientes afetados pelo coronavírus. Mesmo com o anúncio em maio de 2023 do fim da fase emergencial, é importante ressaltar que a doença ainda está por aí e ainda é um grande risco à nossa saúde. Por isso é essencial que a gente mantenha medidas de prevenir, como por exemplo manter corretamente a vacinação contra a Covid-19 em dia. São aproximadamente 778 milhões de pessoas que foram infectadas pelo vírus e mais de 7,1 milhões de óbitos confirmados pelo vírus. Eu nunca imaginei que viver a história fosse tão difícil e tão dolorido. Bom, esse foi o primeiro episódio de muitos de terror na história. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei pra vocês, foi um super compilado dos compilados de tudo que aconteceu. Muitas coisas eu deixei de fora, muitas coisas eu esqueci. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário. Se você não gostou, deixa também, que não tem problema nenhum. Me ajuda bastante se você não gostar também. É isso. Um beijão super lindo e gostoso e cheiroso, muito álcool em gel, sabão e água, e um beijo lindão na sua mãe, maior ainda, porque ela é maravilhosa, tá bom? É isso, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais.